Shalom pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas do Hebraicamente e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre pronúncia. Esse é um assunto bastante importante, principalmente porque ele afeta diretamente a nossa comunicação com pessoas falantes da língua que a gente está aprendendo. E isso muitas vezes pode ser até bem extremo, por exemplo, como acontece em línguas que são tonais. Então, dependendo do tom que você fala com a pessoa, o tom de voz que você fala, a pessoa pode entender de uma maneira ou de outra. Felizmente, esse não é o caso do hebraico, então a gente não tem essa preocupação, mas sim tem algumas dicas que eu quero dar, algumas formas de pronunciar que podem sim afetar a comunicação e a forma como as pessoas entendem aquilo que a gente está querendo dizer e expressar. Você que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E você que já é inscrito no canal, curte esse vídeo e compartilhe com outras pessoas que também querem aprender hebraico e têm interesse em aprender esse idioma tão fascinante que é o hebraico. Antes de começar, eu queria dizer que algumas dessas dicas podem ser úteis também em outros idiomas, não apenas no hebraico. Isso porque esses, digamos, erros de pronúncia são decorrentes da nossa língua nativa, o português brasileiro. Bom, o primeiro erro que acontece bastante quando a gente fala de hebraico ou qualquer outra língua que um brasileiro aprende é em relação ao acréscimo de vogais. A gente pode ver isso em várias palavras que a gente tem no português que vêm de outras línguas, como por exemplo as próprias redes sociais. Uma delas, por exemplo, é o Facebook. Facebook. Mas ninguém fala assim, as pessoas dizem geralmente Facebook. Facebook. Então, notem que a gente sempre acrescenta uma vogal aí, né? Facebook, a gente acrescenta um i que não existe, a gente apenas pronuncia dessa forma, mas na escrita a gente não acrescenta esse i. Outro exemplo que eu posso citar é o WhatsApp. WhatsApp. Essa é a forma, digamos, original da pronúncia, mas nós pronunciamos WhatsApp. WhatsApp. Ou Netflix. Netflix. Outra vez a gente acrescenta um i no meio da palavra aí, Netflix, que a pronúncia original é Netflix. Netflix, Netflix. Então notem que a gente acrescenta a vogal, geralmente a vogal i, nas palavras. Isso no hebraico pode ser um problema, porque a gente acrescentando uma vogal, a gente pode passar uma outra ideia que não é aquela que a gente quer passar. Isso porque a vogal i no final em hebraico geralmente vai ser ou um adjetivo, por exemplo, shlili, negativo, shlili, ou riuvi, positivo. Então esse i no final denota um adjetivo. Ou mesmo posse, em relação a mim, em relação à primeira pessoa. Então, por exemplo, eu posso falar bakbuk, garrafa, e bakbuki, minha garrafa, bakbuki. Essa forma é muito pouco usada no hebraico moderno, porém ela existe. Então, quando a gente fala, quando a gente acrescenta esse i no final da palavra, a gente pode ter essa conotação de posse na primeira pessoa ou adjetivo. Por isso que é importante usar da forma correta. Alguns exemplos que eu trouxe em relação a esse erro são, por exemplo, o nome da língua, o próprio nome da língua, Ivrit, Ivrit. Então, muitas pessoas vão pronunciar Ivrit, Ivrit. Então, tem esse acréscimo do i. E também a mudança da consoante T, que a gente vai ver daqui a pouco. Outro exemplo, kivutza, ou kivutza. A pronúncia correta é k, é um k mudo, então kvutza, kvutza, e não kivutza, como as pessoas acrescentam esse i. Isso se deve à dificuldade de pronunciar as consoantes mudas, né? Então a gente acaba realmente acrescentando um i para tornar mais fácil a pronúncia, porém essa não é a pronúncia no idioma. Então a gente vai ter kvutza. Outro exemplo é a palavra yesh. Yesh. É a palavra yesh que significa há, existe, tem. E muitas pessoas pronunciam yeshi, yeshi, e não yesh, que é a forma correta. Um outro erro bastante comum é em relação às letras Tav, Dalet e Tet. Então, as letras Tav e Tet com som de T e a letra Dalet com som de D. Isso porque quando a gente tem esses dois sons no português, junto com a consoante no final de uma palavra, no final de uma sílaba, a gente tende a mudar esse som da consoante. Então, por exemplo, a consoante T vai virar Tche, como por exemplo na palavra leite. Então, a gente escreve com T-E, mas a gente, em geral, no Brasil em geral, é pronunciado como leite.
Em algumas regiões se pronuncia como leite, mas em geral se pronuncia como leite. Um outro exemplo é com a palavra sede. Então a gente escreve D-E, sede, mas a gente pronuncia sede. O problema é quando a gente passa essas regras ou esse padrão de pronúncia para outras línguas, como acontece no hebraico ou qualquer outra língua. Isso porque o som de uma letra nunca muda, o som de uma consoante nunca muda de acordo com a vogal. Tem outros padrões de variação, mas de acordo com a vogal essa mudança não ocorre. Então a gente vai ter sempre T, D, Ti e Di. Um exemplo é a própria palavra ivrit, que eu trouxe, né? Que aí a gente tem dois problemas. O primeiro de acréscimo de vogal, então a gente acrescenta um I, onde ele não existe, então a gente diz ivrit. E também a questão da mudança do som da letra T. Então as pessoas pronunciam ivriti. O certo é pronunciar ivrit, ivrit. Então o som do T no final ele vai ser mudo e vai ser um som de T, T, ivrit, e não ivriti. Outro exemplo é com o verbo estudar. Em hebraico, ani lomed. Ani lomed. E muitas pessoas muitas vezes pronunciam ani lomed, que também é uma pronúncia incorreta dentro do hebraico. Esses erros são compreensíveis porque a gente traz eles da nossa língua, né? A gente traz padrões de pronúncia da nossa língua para uma outra, porém eles não funcionam quando a gente usa eles em outra língua, como o hebraico, por exemplo. Então, sempre que a gente tiver uma letra T ou D, ela sempre vai ter esse som. Ela nunca vai mudar para Tche ou para Dje. Um outro caso em que a gente tende a cometer erros de pronúncia é com a letra Lamed. A letra Lamed, que tem som de L, como em português. Porém, no final das palavras também esse som vai ser L. Diferente do que acontece no português. Por exemplo, se a gente usa a palavra terminal, então a gente vai ter terminal. Em português a gente finaliza com som de U. Em outras línguas, em várias outras línguas, a gente vai ter essa terminação com L. Então vai ser terminal, terminal. Esse é um erro bastante comum também. Então, sempre que a gente tiver a letra Lamed e ela for muda, ou no final da palavra ou final da sílaba, a gente vai usar a terminação com L. Terminal e não terminal. Outro exemplo é a palavra mas em hebraico. Aval, aval. Não aval, mas sim aval. Por último, eu quero falar sobre um erro que acontece bastante também, que confunde bastante, principalmente no começo, que são as letras Het, Raf, He e Resh. Primeiro que alguns desses sons são sons que não existem no português, pelo menos de uma forma, digamos, oficial. Por exemplo, se a gente falar do som de R, tem alguns lugares onde essa pronúncia existe, onde as pessoas dizem desse jeito a letra R, por exemplo. Então, ao invés de falar rato, dizem rato, ou dizer porta, dizem porta. Isso existe, porém não tem nenhuma letra que tenha exatamente esse som no português. Então a gente tem primeiro esse som com as letras Het e Raf, então a gente tem o som de R. Com a letra Rei, a gente vai ter esse som de R, como se fosse o nosso R, que é um pouco mais fraco, não é um R, como por exemplo na palavra rato, rato, pelo menos de maneira geral. E o som da letra Resh, que é um som gutural, ele vem da garganta, então ele é feito com Resh. E aí um problema é que muitas vezes as pessoas não conseguem pronunciar esse som e pronunciam com R. E aqui a gente tem um problema de confusão de sons, porque se eu, por exemplo, se eu conheço uma pessoa que é brasileira, que fala hebraico, que está aprendendo hebraico, e pronuncia errado, eu vou saber qual é a palavra que ela está tentando dizer, porque eu conheço esse erro. No caso, um israelense, um falante nativo da língua, dificilmente vai saber distinguir o que você está querendo dizer por causa dessa diferença. Ou pode ser que sim, pode ser que ele consiga entender, porém, talvez com uma certa dificuldade. Uma dica que eu dou em relação a esse som de R é que para quem não consegue fazer ele com a garganta, faça com a língua. R, como em espanhol, por exemplo. Ra, ra. Dessa forma vai ser mais fácil de ser compreendido
Mesmo que não seja a pronúncia mais comum em Israel, porém ela existe, existem pessoas que usam essa pronúncia e também vai ser mais fácil de ser compreendido. Bom, essas foram as dicas de hoje de pronúncia. Se faltou alguma, se tem mais algum outro caso que você lembre de pronúncia que não foi citado aqui, deixe nos comentários e eu posso gravar um novo vídeo falando sobre esse assunto. תודה רבה ולהתראות.